Aqui já de Banco Inter, falamos aqui sobre BRF Marfrig e agora eu quero falar um pouquinho sobre o minério de ferro, né? Continuar a velha história que a gente vem abordando ao longo das últimas lives. Tenho falado de minério de ferro talvez todas as vezes, desde quando comecei a fazer essas lives, né, aos domingos, talvez uns 12 meses atrás, já deve fazer quase um ano que eu comecei a fazer esse tipo de live, né? E quando a gente estava olhando, né, para o minério de ferro, a situação inicial era um pouco duvidosa, depois a gente começou a ver uma perspectiva melhor com retomada das operações, né, das atividades econômicas das principais economias do mundo. O minério alcançou 230 e poucos dólares a tonelada, coisa de um pouco mais de uma semana atrás, e então caiu desenfreadamente, né, até 190 e alguma coisa que fechou hoje, né, ali no Porto de Qingdao. Eu espero que vocês lembrem também que eu vinha dizendo muitas vezes, pessoal, assim, o cenário está ótimo, maravilhoso para as empresas, estão gerando caixa, mas esse patamar de minério de ferro não é sustentável, né? Não era sustentável permanecer com o minério de ferro naquele patamar. Isso porque a China, naturalmente, é histórico isso, a gente sabe, né, que ela acaba sempre tomando algumas decisões para conter uma apreciação maior, né, das commodities que são fundamentais para o desenvolvimento da atividade econômica por lá. Primeiro foi a situação em Tangshan, que é o principal polo siderúrgico, né, então por questões ligadas a meio ambiente, segundo os chineses declararam, né, a gente viu a cotação do minério tendo uma grande depreciação, afinal, né, abriu uma expectativa de que a demanda pudesse recair, o que não se concretizou e nem vai se concretizar. Depois, as desavenças com a Austrália fez com que o minério disparasse de novo, né? A Austrália, que é um dos maiores polos produtores junto com o Brasil, acabou entrando num conflito com a China, né? Está num conflito, na verdade, já há algum tempo com a China, o que naturalmente pesou sobre a cotação do minério. Agora, mais recente que a gente viu ao longo dessa última semana, o desafio, né? O grande desafio que foi levantado em relação à cotação do minério de ferro quanto à perspectiva de demanda chinesa. Dessa vez, tivemos o anúncio, né, da China de que eles estão atacando especulações no mercado. Tá? Então, as especulações estão sendo atacadas porque acreditam que existe, de fato, alguns players se beneficiando dessa alta expressiva e que não há fundamento por trás, né? Até algumas próprias siderúrgicas chinesas que estão manipulando os preços, enfim. Criou-se esse debate novamente, uma grande depreciação no minério, fechou a 190. Muda alguma coisa? Não muda em nada. Patamar, a gente viu o Vale saindo de 120, indo bater 108. Buy opportunity na minha visão, tá? Assim como eu falei quando estava em R$100 e ela despencou, entre aspas, para 90, que foi na situação de Tangshan que eu acabei de citar, que era um buy opportunity, vejo a mesma situação agora, tá? Porque em termos de fundamento, a estrutura global não se alterou e vai continuar assim. É claro que em algum momento a gente pode ver uma elevação de taxas de juros em algumas localidades, redução na compra de ativos nos Estados Unidos, que já está em debate lá no Fed. Mas a demanda pelo minério de ferro vai continuar muito expressiva. A gente vai continuar vendo os países precisando do minério para retomar a sua atividade econômica. É natural. Os Estados Unidos está com um plano de infraestrutura de mais de 2 trilhões de dólares. Como você vai executar um plano de infraestrutura desse sem o minério? Como que a China vai impor restrições, vai crescer, né, buscando crescer 7, 8%? Ela vai querer crescer 7, 8%, de repente até 10%, né, podendo superar as expectativas. E para realizar esse crescimento, ela vai precisar do minério de ferro. Essa situação que a gente está vendo agora, o minério a 190 dólares a tonelada, talvez a gente esteja falando de um patamar de preço uns 30, 40% acima do que a média que o mercado tem em seu modelo de valuation para estimar, né, o valor justo da ação. Logo, né, nós estamos impostos num ambiente muito positivo. Agora, é natural com a retomada e a reabertura de diversos comércios que a gente passe a ver outros setores tendo uma performance mais sólida e que, naturalmente, né, quase todos os institucionais possuem Vale na carteira, podem reduzir um pouquinho da posição para entrar em outros papéis, né?
Então, até eu acho que é um momento interessante, já, né, eu falei talvez umas 3 semanas atrás, eu vou reforçar esse ponto aqui. É importante, pessoal, entender um pouco de timing de mercado. Eu não posso ter ações, né? Infelizmente eu não posso ter porque eu dou recomendações de ações. Na verdade, tem uma restrição enorme para ter que divulgar em relatório, eu prefiro não ter, tá? Prefiro investir através de fundos de investimento. Mas, de toda forma, caso eu tivesse uma Vale da Vida na minha carteira, com esse cenário conjuntural global ainda super positivo, a empresa super estruturada, gerando caixa, tirando o peso de Brumadinho das costas, né? Pelo menos a história sempre fica, mas eu digo em termos financeiros, BNDES saindo, voltando a pagar dividendos, gerando caixa, sem dívida, o caixa já é maior que a dívida da empresa, com expectativa de um dividend yield de mais de 10%, nesse patamar agora que a gente está falando, R$108, 109, essa empresa vai pagar mais de 10% de dividendo no ano. Então, assim, para que eu posso, né, qual outro tipo de ativo vai me permitir receber 10% ao ano, tendo ainda a possibilidade de retorno de ganho de capitais? A empresa está recomprando ação, lote de ação. Ela tem um plano ali de 26 bilhões de reais, né, de recompra de ações. Honestamente, assim, eu acho que não tem como não ter na carteira, né? Eu acho que essa queda que a gente viu recentemente é uma oportunidade. Se o papel não subir, 10% para dentro de dividend yield. Se o papel cair, dividend yield até maior, né? Então, de toda forma, permaneço com uma perspectiva sólida.